Olá pessoal, beleza? Bom gente, hoje vamos falar um pouquinho sobre teoria da evolução. Tem gente que acha que criacionista não acredita na evolução. Bom, não é bem assim. Existe uma diferença de você questionar a teoria da evolução e de você questionar o próprio processo de evolução que ocorre na natureza, o fenômeno evolução. Geralmente os criacionistas, eles não questionam o fenômeno evolução. Eles questionam alguns pontos da teoria da evolução, principalmente a parte especulativa dela, que eu vou explicar aqui nesse vídeo. É claro que existem pessoas e pessoas. Nem todo criacionista pensa da mesma forma. Então não posso falar em nome de todos eles. De repente pode ter sim algum criacionista que não acredita no próprio fenômeno da evolução. Mas geralmente não é assim. Geralmente os criacionistas sabem que os animais sofrem pequenas mudanças e essas pequenas mudanças são chamadas de evolução. Então, nesse caso, a evolução seria o quê? Fato. Ao contrário dos evolucionistas que parecem acreditar em tudo o que a teoria da evolução propõe, os criacionistas tentam separar aquilo que é empírico daquilo que é especulativo. Deixa eu exemplificar aqui um fato e uma especulação. Darwin viaja até as Ilhas de Galápagos. Fato. Ele observa ali alguns animais que sofreram pequenas mudanças. Fato. Ele observou baleias com pernas, peixes dando origem a anfíbios? Não. Ele observou tentilhões, que são pássaros, que possuíam bicos diferentes, adaptados para cada ilha. Então ele observou pequenas mudanças, ou seja, aquilo que nós chamamos de microevolução. Mudanças abaixo do nível taxonômico das espécies, mudanças que não fazem com que os tentilhões deixem de ser tentilhões. Então, o que ele observou de fato ali naquelas ilhas é que por causa da pressão ambiental, os animais podem sofrer pequenas mudanças adaptativas. Isso é fato. Aí ele vai e resolve escrever um livro, A Origem das Espécies. E nesse livro ele diz assim, que essas pequenas mudanças observadas, acumuladas durante milhões e milhões de anos, deram origem às grandes mudanças, ou seja, a macroevolução. Peixes evoluindo em anfíbios, anfíbios em répteis, répteis em pássaros e assim por diante. Isso é especulação. Uma coisa é você acreditar nos fatos, naquilo que é comprovado, naquilo que é observável, empírico. Outra coisa é você pegar um fato e criar especulações em cima desse fato. É por isso que os criacionistas não acreditam em tudo o que a teoria da evolução diz. Mas aí chega o defensor da evolução e diz o seguinte: o registro fóssil prova macroevolução. Não, mentira. O registro fóssil não prova macroevolução. No registro fóssil não há um exemplo sequer de transição entre uma espécie e outra. Isso, na verdade, é um mito que roda aí pela internet, propagado aí por defensores da evolução. O que o registro fóssil mostra são animais surgindo abruptamente, existindo por um certo período de tempo, sofrendo pequenas mudanças, que são micromudanças, e depois deixando de existir também de forma abrupta. É o que o registro fóssil mostra. O resto é lenda, é especulação. Ah, mas eu vi no livro de biologia uma sequência de crânios que mostram a evolução em andamento. Não, o que você viu foi um amontoado de crânios e uma interpretação evolucionista especulativa em cima desses crânios. O que você viu foi isso. Você não viu algo empírico, você não viu uma prova empírica da macroevolução. Você viu foi isso, tá? E o mais engraçado são esses argumentos utilizados para comprovar a teoria da evolução que usam especulações, como é o caso do argumento do apêndice. Antigamente a ciência não sabia quais eram as funções desse órgão e por isso surgiram muitas especulações a respeito dele. Os evolucionistas diziam que era um órgão vestigial, algo que sobrou da evolução humana e que foi perdendo suas funções no decorrer da evolução. Aí eles diziam o seguinte, olha quanta especulação. Eles diziam que o apêndice serviu para ajudar na digestão de alimentos indigestos, porque os nossos supostos ancestrais, eles não se alimentavam com alimentos cozidos, porque eles ainda não conheciam o fogo, então comiam tudo cru. E aí o apêndice servia para ajudar na digestão desses alimentos indigestos. Pura especulação.
né? Não há nenhuma evidência de que isso realmente ocorreu. Hoje a ciência conhece as funções do apêndice, mas mesmo assim ainda tem gente usando o argumento do apêndice para dizer que ele é um órgão vestigial. Mas falando em órgãos vestigiais, você já deve ter ouvido falar da lei da recapitulação, que é um besterol sem precedentes. Eles dizem que o embrião, na fase de desenvolvimento, ele passa por todas as fases evolutivas que os nossos supostos ancestrais. Ou seja, tem gente aí dizendo que o embrião tem guelras, né? Tem rabo, e nós vamos falar justamente disso hoje nesse vídeo. Não sei se isso já aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo. De eu estar debatendo com algum darwinista e de repente ele sair com essa de que o embrião tem guelras, né? Que ele tem rabo também. E é claro, né, eles dizem isso porque, segundo a teoria da evolução, nós viemos também dos peixes. E aí os embriões apresentariam essas características dos nossos supostos ancestrais, né? Que viveram há milhões e milhões e milhões e milhões de anos atrás. Eram peixes, viviam na água, depois saíram da água, tinham um rabo, né? Por isso o feto também vai ter aquele rabinho. E esta é a explicação deles. Bom, mas quando o evolucionista diz que o embrião tem guelras, ou pelo menos pseudo-guelras, ele está se referindo a essas protuberâncias aqui no embrião, que são chamadas de fendas branquiais ou arcos branquiais. Mas é justamente aí que está o problema. As fendas branquiais nos embriões humanos não têm absolutamente nada a ver com respiração, fora ou dentro da água. Não são guelras, na verdade. São estruturas que vão dar origem a estruturas no seu pescoço e face. Não tem nada a ver com brânquias, não tem nada a ver com guelras. Apesar de serem parecidas, não tem nada a ver. Inclusive, o nome mais correto para essas estruturas seria arcos faríngeos, uma vez que eles não têm nada a ver com brânquias, ok? Mas e quanto àquele rabinho que tem no embrião? Não seria isso uma prova da evolução? Bom, gente, aquilo não é um rabo, aquilo lá é apenas o cóccix. Sim, o cóccix é formado por 4 vértebras. São as últimas 4 vértebras da coluna vertebral. Não é um rabinho. Mas alguém poderá dizer assim, não, mas tem gente que nasce com rabo. Sim, claro que tem. Tem 2 tipos. Tem um tipo que não tem cartilagem, né, não tem nenhuma estrutura óssea nele, é apenas pele e gordura. Então vamos descartar esse aí, porque esse aí não é um rabo, né? Inclusive ele não nasce só na parte do corpo que se esperaria que nascesse um rabo. Ele nasce também no pescoço, nas costas, como você pode ver aí na gravura. Mas existe um outro tipo de rabo, né, de cauda humana, chamada de apêndice caudal. Essa sim tem cartilagem, essa sim é um rabinho. Mas será que esse rabinho humano realmente prova que os nossos ancestrais tinham rabo e que a evolução, a macroevolução realmente aconteceu? Claro que não. O que faz com que esse rabinho apareça em algumas pessoas, é um caso raro, né? É uma má formação que acontece por causa de falhas em genes limitadores, porque existem genes que limitam a quantidade de vértebras do cóccix em 4. Quando esses genes falham, é claro que vão aparecer mais vértebras, e aí surge o tal rabinho. Tá? Alguns evolucionistas dizem que isso são características primitivas que reaparecem na pessoa. Não, gente, isso é pura especulação. A explicação real é falha nos genes limitadores. É a mesma coisa que acontece no caso da polidactília, que é aquela má formação que algumas pessoas têm, em que nasce mais dedos nas mãos, né? Ou nos pés. Tem gente que tem 6 dedos em cada mão, tem gente que tem 6 dedos em cada pé. É polidactília que chama, ok? É uma má formação que acontece pelo mesmo motivo, falha dos genes limitadores. Mas você pode prestar atenção que não tem nenhum evolucionista usando a polidactília como argumento pró-evolução. Por quê? Porque nenhum deles diz
que os nossos supostos ancestrais simiescos tinham mais que 5 dedos nas mãos. Então, para eles, não é conveniente usar a polidactília como um órgão vestigial. Mas, por outro lado, eles usam o apêndice caudal como órgão vestigial, porque para eles os nossos ancestrais tinham rabo, tinham cauda, né? Então, para eles é conveniente usar o apêndice caudal como um suposto órgão vestigial. Bom, gente, vou ficando por aqui. Um abraço a todos.